Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Para os que não conhecem, Prova Final é uma parceria da TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil da Rede LFG. E hoje nós vamos trabalhar com um tema de suma importância para exame de ordem. Para não dizer que é muito importante, talvez seja o tema de maior incidência em prova: agravo, recurso de agravo. Na verdade, nós vamos trabalhar com agravo em todas as suas modalidades: agravo de instrumento, agravo retido, e vamos falar um pouquinho do agravo interno. O programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, vamos falar sobre agravo e todas as suas peculiaridades. No segundo bloco, pergunte ao professor. Nós selecionamos algumas questões de alunos de todo o país e vamos respondê-las aqui em aula. E no último bloco, X da questão, vamos responder 2 questões anteriores de exame de ordem e vamos encerrar o programa com elas. Espero vocês no próximo bloco. Até mais. O agravo e suas espécies é o tema do dia. Meus amigos, nada melhor do que começar o agravo, ou instrumento, ou retido, com a sua definição. Essa peculiar forma de recurso, ela tem um cabimento específico e sobre ela nós vamos conversar. Então coloquem aí no caderno de vocês. Agravo é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias. Na verdade, a lei não se tomou o cuidado de sistematizar quais sejam as interlocutórias do nosso ordenamento. Quais são as interlocutórias que nós temos no sistema? Ao contrário das sentenças, as interlocutórias, na verdade, elas quase são abstraídas por exclusão. Aquilo que não for sentença e causar prejuízo à parte, em primeiro grau, nós chamamos de interlocutórias. Então, na verdade, permitam que eu faça uma repristinação da definição antiga que nós tínhamos de sentença. Deixa eu explicar para vocês. Todos vocês lembram, na época de faculdade, que sentença, pelo menos no regime anterior, era o ato do juiz que põe fim ao processo. Tudo aquilo que não puser fim ao processo, mas causar prejuízo à parte, nós chamamos de interlocutória. Sempre que o juiz decidir questão incidente no curso do processo, seja antes ou depois da sentença, isso é irrelevante, nós chamamos de interlocutória. Interlocutória entre locuções, no meio da frase, no meio do processo. Muito bem, sabendo que é interlocutória, quando o juiz indefere uma testemunha, quando o juiz indefere uma prova, quando o juiz indefere uma liminar, quando o juiz discute sobre a validade ou não de um documento, essas questões incidentes ao processo nós denominamos interlocutória. Sabendo o que é interlocutória, nós temos que saber, no caso concreto, qual recurso cabe. E a lei disse: até 2005, nós tínhamos um regime amplo. A parte podia escolher qual agravo ela socorria no caso concreto. O artigo 522 dizia: das interlocutórias, cabe agravo por instrumento ou retido no prazo de 10 dias. Isso não te pertence mais. Hoje, a lei estabeleceu uma regra: o agravo sempre vai ser retido. E tomem isso como premissa. De interlocutória, como regra, o agravo é retido. Se você estiver andando na rua e tiver pichado num muro, por exemplo, decisão interlocutória, para o carro e escreva agravo retido. Porque hoje a regra é o agravo retido. E eu falo para vocês isso até com lágrima nos olhos, porque vocês não têm ideia do impacto nocivo que uma reforma processual pode causar num ordenamento. E os artigos do agravo, que não fazem mal a ninguém, do artigo 522 ao 529, em 10 anos, de 95 a 2005, eles foram alterados 5 vezes. Ou o legislador odeia o agravo, e é uma questão pessoal, ou o agravo é muito ruim. Não há um tertium genum, não há uma terceira situação, porque na verdade não se justifica tantas mudanças empreendidas no agravo. Mas hoje, com o nosso regime atual, concedido pela Lei 11.187, de 2005, a regra é o agravo retido. Mas nós temos, igualmente, como exceção, o agravo de instrumento. Mesmo que casuisticamente, o agravo de instrumento continue sendo mais utilizado. Quantas hipóteses nós temos de agravo de instrumento no Brasil, Montans? 5. Aí você vai falar para mim: não quero estudar 5 hipóteses. Não tenho condição de estudar 5 hipóteses. Eu quero resolver isso logo. Então eu vou fazer o seguinte para vocês.
Das 5, eu vou transformar 5 em 2. E essas 2, fiquem tranquilos, eu vou abranger todas as situações. Quais são as hipóteses de agravo de instrumento que nós temos no Brasil? Primeira hipótese, as decisões de urgência. Toda decisão de urgência, o agravo será de instrumento. São aquelas famosas decisões dano de difícil ou incerta reparação. Dano de difícil, não dando de difícil. Imagine, por exemplo, aquela moça que recusou a conversar com você numa balada. Não. Dano de difícil ou incerta reparação são as situações em que você não pode esperar o tempo normal do processo para obter aquilo que você deseja. Mas eu estou devendo para vocês 4 hipóteses. E essas 4, elas podem ser contextualizadas numa única situação. Decisões posteriores à sentença. Então, além das decisões de urgência, o agravo de instrumento é cabível para as interlocutórias após a sentença. E para nós fazermos um teste de consistência e verificar que eu estou falando a verdade para vocês, eu vou pegar, agora eu vou pincelar as hipóteses de agravo de instrumento que nós temos no Código de Processo Civil e vocês vão verificar que todas elas são após a sentença. Olhem para cá. Decisão que julga liquidação de sentença após a sentença, agravo de instrumento. Decisão que julga impugnação à execução após a sentença, agravo de instrumento. Decisão que inadmite apelação após a sentença, agravo de instrumento. E decisão que julga os efeitos da apelação após a sentença, agravo de instrumento. Evidente que eu falei rápido, porque você não precisava anotar isso. Basta você imaginar um processo antes e depois da sentença. Antes da sentença, qual agravo cabe? Retido. Depois da sentença, qual agravo cabe? Instrumento. E em qualquer fase procedimental, desde que haja urgência, agravo de instrumento. Não é feitiçaria, é tecnologia. Não há como confundir isso na prática. Tudo bem? Vamos começar a separar os adultos das crianças e vamos começar a falar dos agravos em espécie. Agravo retido. Diante de uma decisão interlocutória, tendo como regra o agravo retido, quando o juiz profere uma decisão, eu vou agravar para o próprio juiz da causa. O agravo retido, ele é dirigido ao próprio juiz da causa. E o agravo sobe para o tribunal? Não, ele fica retido, daí o seu adjetivo retido. Então o agravo ele vai ficar pensado ao processo, amarrado ali com corda de pamonha, vocês conhecem bem isso, e o processo vai caminhar por mais alguns meses. Quando sair a sentença, da sentença, evidentemente, cabe apelação. Quando a apelação sobe para o tribunal, aquele agravo que estava represado, retido, ele vai subir junto com a apelação para ser apreciado no tribunal. Vocês certamente vão fazer uma pergunta: por que o agravo não sobe na hora? Eu poderia responder para vocês: porque ele é retido. E aí você me responde: ele é retido porque ele não sobe na hora. E aí a gente cai naquele teorema de Tostines. Não vamos achar resposta nunca. Então, permitam que eu faça uma nova consideração. Vocês sabem por que o agravo não sobe na hora? Porque a decisão, quando prolatada, ainda não me causou prejuízo. Eu vou repetir. A decisão, quando prolatada, ainda não me causou prejuízo. Vejam só, imaginem a seguinte cena. Um juiz pede para que eu produza as provas que eu entenda pertinentes. Eu, Renato, peço desculpa por ter nascido, faço uma petição e falo: Excelência, eu quero ouvir a testemunha João. E aí, protocolizo o rol de testemunhas em juízo. Ato contínuo, o juiz indefere o rol de testemunhas e diz: indefiro a testemunha ora rolada. Aos meus olhos, Renato, o magistrado cometeu um cerceamento de direito de defesa. Ele tolheu a produção de uma prova que eu entendia fundamental ao meu direito. Agravei retido. Agravei retido. Ocorre que, quando o processo caminhou, a sentença